Ó, começar novamente. Tá gravando aí já? Tá sim. Bom, bom pessoal, para quem não vai acompanhar depois, a nossa primeira função é essa aqui. Nosso exemplo. X ao cubo menos x menos 1. O intervalo onde contém uma raiz, ele pertence a esse intervalo. Raiz no intervalo AB, que é de 1 até 2, no intervalo 1 e 2. E nós vamos calcular uma precisão, isso aqui é a precisão. Esse símbolo aqui está diferente, mas é a precisão. De 0,002. Onde o nosso método interativo é esse método da bissecção. Que é como? Você vai pegar o intervalo A, 0, e o B0 e dividir por 2. Né? Tirar a média do intervalo. É o primeiro passo. Então, eu vou fazer aqui no Excel para ficar mais fácil para vocês entenderem. O nosso K é o número de interações. O nosso A, nesse caso, seria o A0, que é 1, nosso primeiro chute. Nosso primeiro intervalo. E o B é o nosso intervalo 2, o nosso extremo 2, extremo B, que no nosso caso vale 2. Então, nós temos 1 e 2. Quem seria o XK? O XK é a média. Você vai fazer o quê? Você vai pegar, somar 1 mais 2 e dividir por 2. Você pode fazer na calculadora, certo? Você pega 1 mais 2, a gente já sabe, né? Dá 3 dividido por 2, que é 1,5. Beleza? Mas você pode fazer aqui direto no Excel. Você coloca igual média, né? No Excel. Ele já dá, ele vai dar aqui, ó, média. E aí, parênteses. Você quer tirar a média de quem? Entre A e B. E aperta Enter. E ele já calculou a média para a gente. Tá? Como eu quero diminuir aqui o número de precisão, só quero 4 casas depois da vírgula. 2. 2 casas depois da vírgula. Então eu vou deixar só com 2 casas para ele. Depois da vírgula. Não, 3, desculpa, 3 casas que ele pede. Nesse outro aqui, vou diminuir até que está muito grande, deixa eu colocar tamanho 14. Quem seria o F de A? O F de A seria a função, que é essa função aqui, ó. Essa função aqui, aplicada no ponto A, nesse ponto 1. Seria isso aqui, ó. Seria o F de A, F de A. Quem é o A? No nosso caso é 1. Então seria F de 1 igual o x ao cubo. Mas quem é x? É 1 elevado ao cubo. Menos o x. Mas quem é o x? É 1. Menos 1. Menos 1. Então aqui ficaria menos 1. Certo? Então, quem seria o f de 1? Nesse caso, o f de 1 daria igual a quanto?
1 ao cubo é 1. Então, ficaria 1 menos 1 menos 1. Que no caso daria negativo 1. Negativo 1, certo? Por quê? Menos 1 com menos 1 dá 0. 0 menos 1, menos 1. Tudo bem até aí? Então, a função aplicada no 1 dá negativo 1. Isso aqui é o f de A. Seria isso aqui. Agora, vamos calcular o f. Vou dar de cor aqui. O f. Vou copiar aqui. Diminuir um pouquinho. Vamos calcular agora aqui. Outra cor. O f de B. O f de B, quem é o B? O B, no nosso caso, vale 2. Então, fica f de 2 igual. A função é essa aqui, ó. X ao cubo menos x menos 1. Então, no lugar de x ao cubo, fica 2 elevado ao cubo É só jogar na forma? 2. Isso. Tá? Ou seja, 2 ao cubo, na calculadora, você faz 2 ao cubo, é 8, não é? Isso, 8. 8 menos... Aqui. Deixa eu apagar aqui. Você resolveu 2 ao cubo, 8. Menos 2 com menos 1 dá negativo 3, não é isso? Então, você vai ter 8 menos 3, negativo... desculpa. 8 menos 3, você vai ter 5. Isso seria, aqui é o f de 2. Ou seja, quando eu aplico a função, quando eu aplico essa função no ponto A, ela me dá um valor de negativo 1. E quando eu aplico essa função no ponto B igual a 2, ela me dá um valor de 5. Beleza? Vamos voltar lá para o Excel. Ou seja, eu tenho que calcular aqui o f de A, que eu sei que dá quanto? Menos 1, né? E o f de B dá 5. Eu posso digitar esse valor aqui, mas eu posso, para quem conhece um pouco de Excel, fazer isso o Excel calcular para mim, porque depois ele faz tudo passo a passo. Como que eu faço? Eu aperto o sinal de igual, certo? Eu não tenho aqui a função o f de x ao cubo, ou seja, o f do valor a ao cubo. Quem é o valor a ao cubo aqui? Esse aqui, ó, o valor de A, né? É o B3, fica B3. Tá vendo? Esse acento aqui, eu não sei, o chapéuzinho, que eu não lembro. Circunflexo, professor. Circunflexo, né? Então, você coloca o valor que você quer, que é esse aqui, ó. Então, eu sempre gosto de abrir parênteses para saber que é o valor que eu estou aplicando. O valor do A elevado, circunflexo, ao cubo. Fecho parênteses. Aí fica menos, não é? Lembra da função? Menos o valor de x. Quem é o x? No nosso caso, é o A, que é esse aqui. Menos 1. É a minha função. Então, aperto Enter, automaticamente, ele calculou para mim, ó. Quando eu aplico a função no ponto A, lembram? Ela dá negativo 1. Faço a mesma coisa aplicando no B agora. Eu pego a mesma função, ou seja, eu aperto igual, o valor do B, circunflexo, elevado ao cubo, menos o valor do B,
menos 1, que é a minha função. Ó, já calculou para mim igual a 5. Isso é para vocês evitarem fazendo muita conta, passo a passo na mão, né? Não vai ter que fazer tudo passo a passo. Na sala de aula a gente vai ter que fazer assim. E se levar o E quem note, pode seria o fazer F? assim? Pode. Esse aqui é para você. O importante, pessoal, nas contas Pode da levar na mão. prova, né? O importante nas contas da mão, pessoal, é que vocês entendam o método. Depois que vocês entenderem o processo, o Excel faz tudo. Aham. Tá? A ideia principal é aqui é saber que eu tenho que sempre tirar a média dos valores. Tá? De quem? Que valores? Dos meus intervalos. Eu coloquei aqui também com 3 casas, é o que ele pede depois da vírgula, né? A precisão. E agora, quem vai ser a função aplicada no ponto K? Quem é o K? É a minha média aqui, ó, esse valor. Eu vou aplicar a mesma função, não A nem em B. Vou aplicar a função aqui no XK. Quem seria, então? Seria igual a parênteses, o meu valor de XK elevado ao cubo. Menos o meu valor de XK, que é esse aqui. Menos 1, que é a minha função. Então, já calculou para mim, ó, o f de xk deu isso aqui. Nesse caso, eu fiz a minha primeira interação. Esse, tá vendo que eu coloquei o módulo de B menos A? O que é o módulo de B menos A? Esse módulo de B menos A é o meu critério de parada. O que eu vou fazer? O B menos A, eu vou pegar o valor de B. Aqui, isso aqui vai ser igual, então. B, quem é o valor de B? 2. Menos, tem que ser em módulo absoluto. O valor de B menos o valor do A. Por que eu faço isso aqui? Eu vou voltar aqui na apresentação, vou mudar de tela aqui um momento. Cadê? Aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo aqui, né, o PDF, né? Sim, sim. Vocês lembram do critério de parada? Cadê? Diminuir aqui o zoom. Vou colocar. Não sei por que ficou assim agora, minha tela. Vou dividir os slides em várias. Tolerância. Cadê? Critério de parada. Aqui. Aqui, ó. O critério de parada. Né? Qual é o critério de parada? Quando eu aplico a minha função na média, a minha função, o valor que eu calculei, ele tem que ser menor ou no máximo igual à minha precisão. Que no nosso caso, qual é a precisão nossa? De 0,002. Ou quando eu pego o intervalo A menos o intervalo B, valor absoluto. Isso aqui, se eu dividir pelo valor do XK, eu vou estar tirando a média ponderada. Não vem ao caso, eu só pego o valor de B menos o valor do A e vejo, eu faço a diferença. B menos A vai dar menor que zero, nesse caso 0,002? Se sim, eu já paro. Se não, eu tenho que fazer um outro método. Tenho que fazer uma outra repetição. Foi o que aconteceu aqui, ó. Quando eu peguei aqui, ó. Cadê? O professor, o que seria esse XK menos XK mais 1? No caso, a parte só do K. Isso. O XK seria o quê? O seu intervalo A e B. A e B. Sim. Tá? Porque o XK é o seu novo intervalo. Ou seja, olhem só, vamos olhar. Se eu posso parar já. Tá vendo aqui que o meu valor aqui deu? Quando eu apliquei a função no ponto XK, 1,5 deu 0,875, certo? Isso é menor que a precisão que eu quero, de 0,002? Claro que não, né? Então, eu não posso parar. Vou olhar o outro critério aqui. Eu tenho que obedecer os dois critérios ao mesmo tempo aqui? Não. O que eu alcançar primeiro, eu paro. Quando eu faço B menos A,
deu 1, que não é menor que 0,002. Então, eu tenho que fazer um outro passo, que é o nosso próxima interação. Comecei na interação 0, agora eu vou na interação 1. Agora, vamos lá. Uma coisa importante aqui. Vou até colocar aqui. Vamos analisar. Vocês perguntaram, agora, quem vai ser meu novo intervalo? Vai ser 1 e 2? Não. Porque eu diminuí o intervalo, certo? Eu tirei a média. Quem vai ser meu novo intervalo? Quem vai ser meu novo A? E quem vai ser meu novo B? Bom, agora a gente tem que analisar essa situação. Vou mudar novamente lá. A página. Te perguntou, quem vai ser o positivo e quem vai ser o negativo? Lembra? Vocês me perguntaram? Eu falei que ia falar agora. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ao lado. Aqui, ó. Quem vai ser? Quando eu faço o f de A vezes o f de x1, se der negativo, quem vai ser o meu novo A? O meu novo A continua sendo A quando eu faço o f de A vezes a média. Der um valor negativo, então o A continua sendo A e o B vai ser a média. Mas, se o f de A vezes o f de B, o f da média, der um valor positivo, então vai mudar. O meu A vai ser a média e o B vai continuar sendo B. Vamos analisar nosso problema lá. Então, é assim, pessoal. Cadê? Vou voltar aqui para o Excel. Quando eu faço, pessoal, professor, se você quiser tirar as imagens da tela da gente, para ficar mais fácil para você mexer, é só você clicar naquele tracinho menor em cima. Achei já. Vem aqui. Então, estão vendo aí, pessoal? Vamos analisar. Quem vai ser meu A e quem vai ser meu B? Vamos analisar os sinais. Quando eu faço, positivo, que é o XK, com negativo, que é o XB, então, mais com menos dá menos. Então, nesse caso, o A continua sendo o A mesmo, que era 1. E o B agora vai ser o valor da média, que é esse 1,5. Então, esse aqui vai ser 1,5. Vai ser 1,5. Entenderam aí, pessoal? Ou não? Eu era assim, professor. Entenderam, né? Sim. Você faz XK, olha só o sinal do XK e o F de A. Se der negativo, o A continua sendo o valor de A. E o B passa a ser o valor da média. Se der negativo. Se der positivo, é o contrário. O B vai virar a média. O B vai continuar sendo B e o A vai virar a média. Tudo bem? Então é por isso que agora, quem vai ser meu novo A? O meu novo A vai ser 1, que era o anterior. E o B passou a ser a média, 1,5, que é esse valor aqui, ó. Eu tenho que fazer novamente a média. Só que eu não preciso fazer de novamente digitar. Eu só puxo aqui, ó.
do Excel e já vai calcular para mim. Né? Quando eu pego, vocês viram? Clica aqui no cantinho, ó, e puxa para baixo. E já deu para mim aqui a média do 1. Quando você pega 1 com 1,5, soma, vai dar 2,5. 2,5 dividido por 2, que é a média, 1,25. E já calcula a média. Aqui também eu faço a mesma coisa, só puxo. Ele já vai calcular para mim o novo valor. E aqui também a mesma coisa. Aqui também a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Para que vai calcular um monte de vezes. Agora vamos analisar. Não tem o valor absoluto. Daí é só repetir ele no final, na primeira linha, professor. Para deixar igual o primeiro ao K. Aqui? Não, lá no 4, no A4, isso. Puxa ele para baixo que eu acho que vai resolver. Vai. Vai os meus passos. Aqui eu vou até tirar aqui é os valores do K. Eu nem preciso aqui ter essa precisão toda aqui. Aqui é só para dizer o número de interações. Então aqui eu só puxo também. Opa. Aqui. Agora vamos analisar. Quem vai ser meu novo intervalo agora? Ó. Vocês perceberam novamente, vamos lá. Eu vou fazer o produto de XK por F de A. Tá? Olha só o sinal. O F de XK deu positivo. Desculpa, aqui, ó. Não é XK, é o F de A, é esse, por esse aqui. Eu vou fazer o produto desses dois. Vou olhar o sinal. Ó, menos com menos dá mais. Então, agora, vai mudar o caso. Se ficou positivo, o A agora passa a ser o valor da média. O A passa a ser o valor da média, que é esse aqui, ó. 1,250. E o B continua sendo B. No nosso caso era 1,5, 1,50. Tudo bem? Ó, vamos olhar a precisão aqui, ó. Deu 0,250. Esse valor, ele é menor que 0,002? Não, não é? Então eu não posso parar, porque tem que ser menor ou igual a esse valor. Nem esse valor e nem esse valor deram menor que esse aqui. Assim, eu tenho que fazer mais um passo. Quem é o próximo passo? Esse aqui, ó. A terceira interação. Como que eu faço? Analiso o sinal de F de A vezes o sinal de F de K. O F de A deu negativo e o F de B deu positivo. Menos com mais dá menos. Então, quando é menos, o meu quando é menos, o A continua sendo A, o valor de A. Quem é o valor de A? Esse aqui, ó. 1,250. E quem vai ser o B? O B vai ser o valor da média anterior, que é esse aqui, ó. 1,375. Tá vendo aqui, ó, que vai mudando os valores aqui, ó. Ou seja, agora eu tenho quando eu faço B menos A, deu 1,225. Eu posso parar o cálculo? Não, não é? Porque ainda não deu menor ou igual a 0,002. Vou novamente analisar o sinal de F de A vezes o F de K. Aqui o F de A é negativo. E o F de K, de XK, deu negativo. Menos com menos, menos vezes menos vai dar mais. Então, quando é mais, o A agora vai receber a média. O A vai receber esse valor aqui, ó. Então, o A agora, nesse caso, vai ser 1,313.
E o B? O B vai ser o que era antes. Peraí, um momento. Quando eu faço o f de A negativo com negativo, dá positivo. Então, quando é positivo, o A recebe a média. Certo? O A vai receber aquele valor de 1,300 1,313, que é esse valor aqui, ó. E o B? O B continua sendo esse de cima. 1,375. Ó, tá começando a melhorar a minha precisão aqui. A precisão agora ficou de 0,062. E eu preciso de 0,002. Então tá próximo. O próximo passo é analisar novamente o sinal de f de A vezes o f de xk. Ó, negativo vezes um sinal positivo dá negativo. Então, quando é negativo, acontece o quê? O B vai receber o valor da média. E o A vai continuar sendo A. O A fica 1,313. E o B recebe a média, 1,344. Olha a precisão, tá diminuindo, ó, 0,031. Tá se aproximando do que eu quero, de 0,002. Vamos novamente analisar o sinal de f de A com f de xk. Negativo e positivo. Negativo vezes positivo dá negativo. Quando é negativo, o A continua sendo A, 1,313, e o B vai receber a média, que é 1,329. Agora deu uma precisão de 0,016. Estou me aproximando do que eu quero. Fique imaginando fazendo isso conta por conta na sala de aula depois, no papel. Bem legal, né? O próximo passo é analisar novamente o f de A com f de xk. Negativo com negativo dá positivo. Se o sinal é positivo, então o A agora vai receber a média e o B vai continuar sendo B. O B é 1,329. E o A vai receber a média, que é 1,321. Ó, tá próximo já. Ficou 0,008, que é próximo de 0,002. Professor, falta Oi. 2 minutos para acabar a sala. Tá. Vou terminar isso aqui já para vocês. Aí depois a gente vai voltar um que eu vou ensinar um método para vocês, que você já dá os comandos e ele faz automático para você. Não precisa mais nem calcular. Próximo passo é analisar o f de A nessa coluna vezes o f de xk. Negativo e positivo. Só o ouro. Negativo e positivo. Negativo e positivo vai dar negativo. Então, quando é negativo, o negativo, quando dá sinal negativo, o A continua sendo A. Quem é o A? 1,321. E o B recebe a média. Quem é o B? 1,325. Ó, 0,004. Está próximo de 0,002. E o último passo, que lembram que nós fizemos lá, as nossas contas eram 9 interações? Aqui, ó, a nona interação. Vai ser, vamos olhar, o f de A é negativo, o f de xk também é negativo. Negativo com negativo dá positivo. Quando é positivo, o A vai receber a média. Quem é o A? Quem vai ser a média? 1,323.
E o B continua sendo B, 1,325, que deu exatamente 0,002, que é o que eu estava procurando. Então, eu precisei de 9 interações para achar o valor que eu esperava. Mas isso aqui